Qual que é o nome do programa? Fala, Frederico. Muito boa noite a todos. Com muita alegria, retornamos hoje ao estúdio do podcast Fala, Frederico. Com muita alegria, hoje, após muitos dias tentando uma agenda aí, né, Wander? Estaremos entrevistando esse grande empresário frederiquense que, com certeza, uma alegria para nós tê-lo aqui e para a nossa comunidade de Frederico Westphalen também está podendo conhecer um pouquinho mais da tua história. Então, a gente quer te dar as boas-vindas, tá, Wander? Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Boa noite a todos que participam desse Fala Frederico, que tem um sucesso imenso. A gente vai nas esquinas, nos bares, nas ruas, todo mundo comenta, né? E eu só não vim antes porque não tive a oportunidade, que tinha gente mais importante. Que é isso aqui. Então a gente fica feliz em estar aqui, né? E com certeza, quando a gente está aqui, Fala Frederico, a gente que é de Frederico, trazer informações, principalmente da nossa empresa, né? Tudo que envolve todos os acontecimentos, né? Então é uma alegria muito grande, uma satisfação, e quero desde já parabenizar por esse excelente podcast. Alegria toda nossa, tava, com certeza, né? Poder estar à frente aí de um grande empresário que hoje acaba sendo referência, né, para muitas empresas pequenas, empresários pequenos que estão começando. E o intuito do nosso programa, Wander, é justamente isso, tá? Inspirar pessoas, resgatar as histórias, né? A gente tem aqui um tempo bem disruptivo, então o tempo que for necessário, né, para que as pessoas consigam de casa também conhecer um pouco mais, né, porque eu sempre brinco quando a gente não entrevista a empresa, né, a gente entrevista a pessoa por trás do negócio, que é ali que a gente vê que a essência do negócio está ali. Então, o que a gente quer começar te perguntando, Wander? É a pergunta que eu faço de praxe para todo mundo, tipo, todo mundo hoje na região conhece o Frangos Piovesan, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, assim, quem é o Wanderley Piovesan? Ele é natural daqui de Frederico? Fala um pouquinho mais para nós aí da tua infância. Então, é com muita alegria que a gente diz que tem raiz muito forte em Frederico, né? O meu pai veio com 9 anos de Nova Palma, né? E a minha avó, que era Rossato, também veio de Nova Palma. Por parte da minha mãe é Tato e Rumite, né? A minha mãe é Rumite. Então eu nasci em Frederico, me criei em Frederico. E meus pais também praticamente se criaram aqui, né? A minha mãe nasceu em Frederico, meu pai veio de Nova Palma, né? Então é a família Piovesan, Rumite é uma família muito grande, né? A gente tem orgulho de pertencer a essa família, né? Muito tradicional aqui, inclusive, né? Família essa que nós levamos a marca no nosso produto, né? Piovesan, temos aí um registro da marca. Então é uma satisfação muito grande, né? Estar na comunidade, estar convivendo, e você também como nosso cliente, né? A gente tem a satisfação muito grande de levar nossos produtos. Eu sempre digo que quando você produz algo e você vê na sua cidade sendo consumida e elogiada, isso é um orgulho, não tem preço que pague, né? Então a gente tem uma alegria muito grande de pertencer à nossa sociedade aqui em Frederico, gerar empregos, ver a comunidade crescer. Então isso é uma satisfação muito grande. Que bom. Você já veio de uma veia empreendedora, Wander? Tua família ela já era de negócio? Da onde que veio essa veia, assim, para hoje chegar no negócio dessa proporção que tem hoje, assim? Eu, desde pequeno, com 7 anos, eu estava em cima no lombo de um cavalo entregando leite, né? Então, a essência da nossa família é trabalho. Trabalho, meu pai tinha uma ceraria, né? Tinha ceraria, trabalhava na agricultura e trabalhava com vaca de leite. Vaca de leite essas que a gente começou desde pequeno, levando leite nas cidades, de casa em casa, onde levava o sustento da nossa família. Todos os meus irmãos praticamente foram leiteiros, né? Então eu trabalhei desde os 7 anos até quando comecei a trabalhar com o frigorífico, eu ainda entregava leite na cidade, né? Então a origem da nossa família é da agricultura, né? O meu pai tinha uma ceraria também, né? E esse espírito empreendedor eu sempre digo que a gente vai conquistando com o tempo, a gente vai adquirindo experiência. Eu, desde pequeno, sempre tive um sonho, que era apaixonado pela avicultura, porque quando minha mãe tinha lá 20, 30 frangos lá embaixo do porão, eu é que cuidava, eu que tratava, eu é que abatia, eu tinha um amor muito grande. E eu, desde criança, eu tinha um sonho de ter um aviário, né? Então, a paixão pela avicultura vem desde cedo. Legal, Wander. Essa serraria que você falou que teu pai tinha, era aqui no interior de Frederico mesmo? A serraria era
onde está o frigorífico hoje, né? Era ali já, a família, você já era instituída nesse endereço nesse meio, né? Então, toda a área do frigorífico, onde está, o pai doou para mim, né? Uma área aí de em torno de 13 hectares de terra, depois foi adquirido uma área maior, né? Mas ali no centro tinha uma serraria ainda. Eu lembro muito bem desde pequeno que tinha um monte de serragem, onde nós todos brincávamos, nós fazia lá toca dentro da serragem, pulava, né? Então, é uma lembrança muito boa, né? Então, com o pessoal sabe, com a serraria você trabalha com madeira, gela essa serragem, lá tinha um monte que você nem imagina, a gente pulava naquilo lá que era uma montanha de serragem. Então, eu lembro até hoje eu lembro, né? E por coincidência ali tudo está o frigorífico hoje, né? Que meu pai, quando eu pedi para ele que, pai, eu preciso construir, ele nunca me negou, ele disse, filho, faça onde você quiser aqui na área do pai, né? Então, minha grande inspiração é meu pai, minha mãe. Eu sempre digo que a educação a gente traz de casa, né? E se tem a maior herança que eu trouxe é a educação que o meu pai e minha mãe me deu. E me deram aquela área de terra para mim construir o frigorífico. E meu pai também, minha mãe, desde o início me apoiaram, me ajudavam, né? Meu pai, eu lembro muito bem que a gente criávamos frangos no porão. Ele ajudava a transportar os frangos até o abate, produzia nos aviários próximos do porão da casa, então tudo foi bastante sofrido, né? Com muita dificuldade, e meu pai ali no dia a dia, a gente tinha um Chevette, a gente levava nos mercados, eu tinha uma moto também, levava nas casas, então todo o início foi bastante assim, trabalhoso, né? Bastante mão de obra, né? Hoje eu tenho algumas deficiências, eu não posso jogar vôlei, eu não posso jogar uma bocha porque meus ombros eu tenho um problema porque eu carregava sacos de 60 quilos, onde a gente tinha que fazer a ração, tinha que tratar o frango. Então, mas, que nem eu digo, a gente fazia com amor, faz ainda com amor, porque a gente ama a avicultura. E essa paixão essa iniciativa de comercializar o frango, ela veio de ti, Wander, ou veio da família como um todo? Porque tu veio de uma família de mais irmãos, né? Sim, eu tenho 5 irmãos e uma irmã, né? Nós somos uma família de 7, e um é falecido. Essa questão de comercializar, eu terminei a minha faculdade, né, em 97, né? Me formei no curso de administração. Então, eu tive a oportunidade de estudar, né? Financiei toda a minha faculdade, eu tive que buscar dinheiro no governo, né? Para fazer a faculdade, com muita dificuldade, trabalhava de dia e estudava à noite. E quando eu me formei, desde o tempo que estava cursando o curso de administração, eu fui formado também em técnico em contabilidade, eu tinha um sonho de ser empreendedor, né? Eu não queria ser uma CLT, eu queria ser empreendedor, né? E quando eu comecei já produzindo embaixo do porão, pequenas quantias de aves, né? Muitas pessoas duvidavam de tudo isso, que era difícil. E realmente a chance de 1 a 10 dar certo era mínima, né? Então, muita dificuldade, mas eu sempre acreditei nesse sonho, né? Eu sempre dizia que um dia eu vou vencer. E o meu sonho era ter um aviário, né, inicialmente. Mas quando a gente tinha uns aviários pequenos, próximo da casa, eu construí um pequeno abatedouro, né? Em 99, nós inauguramos uma área de em torno de 80 metros quadrados, né? Hoje nós temos 20 mil metros. 20 mil metros, tá bem. Então, nós começamos assim com um abate bastante artesanal, matávamos lá 20, 30, 50 galinhas no início, né? Tinha 2 funcionários, comecei com o meu irmão também, né? Que trabalha até hoje. Mas, que eu não falei, né? Já se passaram 26 anos, né? E desde aquela trajetória, a gente sabe que muitas dificuldades, desafios, conquistas. Então, a gente tem uma história muito ampla para se contar aqui. Então, acho que, como eu falei, acho que 1 hora vai ser pouco. Passa o tempo, viu, Wander? Você lembra, assim, mais ou menos quantos frangos se abatiam no início? Wander não tinha uma estatística, assim, não era controlada? Sim, eu lembro que o primeiro abate eu matei 17 frangos. Meu Deus! 17, depois foi aumentando, 50, 100, né? Hoje nós temos um abate de 23 mil aves aí, com um processo bastante automatizado, né? Mas que eu digo, todo empresário, ele nasce pequeno, né? Então, o empresário, o empreendimento, ele nasce pequeno, ele vai crescendo com o decorrer do tempo. Você pode pegar as grandes empresas que estão aí, você pode ver, eles começaram muito pequeno, né? Então, eu sempre digo que na atividade empresarial você precisa começar pequeno, você precisa
ter aquela dificuldade, você tem que aprender com as dificuldades. Então, eu sempre digo que a gente não é acertar 100%. Eu sempre digo que a gente tem que ter um percentual maior de acerto do que erros. Todo mundo erra no ramo empresarial. Eu errei também, né? Mas mais acertei e é por isso que a gente está na atividade. Então, a gente aí trabalha assim com muito assim, amor à atividade mesmo, né? Eu sempre digo que se um dia eu não trabalhar na atividade, eu não me vejo eu como pessoa, uma pessoa realizada. Então, a atividade da avicultura já vem desde pequeno, né? Eu sempre gostei da atividade e a gente construiu aí uma jornada aí, a gente está gerando aí muitos empregos, muitas oportunidades, muitas pessoas envolvidas na cadeia produtiva. Lembra, assim, mais ou menos, como é que foi para dar o próximo passo, assim, vamos dizer que tu abriu ele menor, teve alguma coisa que incentivou na época, algum contrato grande, alguma coisa, ou o negócio foi crescendo gradativamente? Teve alguma coisa que tu disse, agora esse é o negócio que eu quero para mim, vou investir? Eu sempre comento, inclusive com alguns políticos, né, alguns prefeitos, que eu sempre digo que numa cidade a primeira coisa que a gente tem que ter é um parque industrial estruturado. Porque aquela empresa média ou grande, ela precisa estar começando pequena e ter espaço para crescer. Então, eu comecei com apoio aí o prefeito atual, que é Orlando Girardi, na época criou a inspeção municipal, né? Que na época ele favoreceu criando para habilitar a inspeção onde podia abater os animais e vender somente no território de Frederico Westphalen. Então ali foi o grande passo, porque até então eu trabalhava na clandestinidade, eu não tinha uma inspeção, não tinha um controle, né? Muitos mercados não compravam porque não tinha uma procedência. Então, o primeiro passo foi em 99 com a inspeção municipal, né? Com o apoio do município, né? Que nos incentivou muito, né? Nos deu toda a parte de infraestrutura, de terraplanagens, a parte aí de inspeção propriamente dita, né? Então, isso nos ajudou muito. E no ano de 2004, a gente fez a inspeção estadual. Então, ali abriu muitas mais portas, né? Que a gente tinha a venda restrita só ao município e quando a gente adquiriu a chamada inspeção estadual, poderia vender em todo o estado, né? Então aí... Tu já tinha essa estrutura, Wander, para avançar para fora nessa época, ou primeiro veio a inspeção e depois a... na verdade, com que a gente bota às vezes a carroça na frente dos bois, né? Mas então a gente ia crescendo vezes, né? Conforme ia aumentando a venda, né? Às vezes tinha venda, mas não tinha estrutura, então emendava um pedaço aqui, um pedaço dali, o frigorífico ia puxando... Um puxadinho aqui, um puxadinho ali, as vendas iam aumentando, né? Eu acho que um passo também muito importante que a gente deu foi a abertura de integrações, né? Que no início, nos primeiros anos, eu mesmo produzia o frango próximo ao frigorífico, né? Então, nós abrimos as integrações, onde são parceiros que produzem frangos, né? Hoje nós temos aí mais de 25 produtores integrados, mais as nossas granjas, né? Então, isso foi importante, principalmente a questão de aumento de volume e questão de sanidade, né? Por exemplo, eu produzia frango de um dia, de 10, de 30, de 40 no mesmo ambiente. Então, sanitariamente, isso não era bom. Então, hoje a gente produz numa granja, só uma idade, tira lá, começa com um dia de vida e vai até os 50 dias, né? Então, a integração foi uma parte importantíssima, né? Para nós conseguirmos aumentar a venda, volumes, né? Contratamos uma área comercial também, que é através aqui da ABS, que é a Ademar e a Vanderleia. Faz anos já que a ABS está contigo, mano? Eles começaram praticamente junto com nós, né? 2 anos depois do frigorífico, né? Então, eles estão aí há mais de 24 anos com nós, fazem um trabalho excepcional, tem mais de 28 vendedores que trabalham em todo o estado, todo o Brasil. Então, a gente aí tem uma equipe fantástica. Eu sempre digo que o maior patrimônio hoje da nossa empresa são as pessoas que lideram, né? As pessoas comprometidas, pessoas que estão vestindo, estão tatuando a marca no peito. Então, isso é o diferencial da nossa empresa, né? Temos pessoas comprometidas, pessoas com know-how, pessoas que conhecem a atividade, temos pessoas experientes que trabalharam em grandes empresas, Perdigão, JBS, que estão lá com nós desenvolvendo produtos. Então, isso faz com que nós tenhamos uma estrutura de crescimento sólida. Então, eu sempre digo que toda atividade, todas as coisas do dia a dia são pessoas que estão lá. Então, esse posso dizer que é o maior patrimônio que a gente tem na empresa e sou muito grato por isso. São pessoas que a gente aí selecionou e acreditou,
e essas pessoas acreditam na família Pevzana, na empresa, onde lá todos aí, no seu dia a dia, muitos começam lá, às vezes 3 horas, 4 horas da manhã, vão até 9, 10 horas da noite. Então, pessoas aí que vêm também de outros municípios, né? Então, a gente está fazendo aí com que, principalmente nessa retomada aí após o incêndio, a gente está praticamente hoje 100% já. Das atividades rodando. Você falava sobre essa integração, onde a maioria dos teus parceiros hoje eles estão aqui na região, Frederico Westphalen, ou tu tem muita gente para fora, assim? Nós temos principalmente Frederico e Seberi, né? Bem próximo aqui. Né? Mas temos também em Vista Alegre, temos em Planalto, Ametista, né? Temos abrindo vários aviários agora também, né? Com o aumento da capacidade do frigorífico, a gente está ampliando muitos aviários também, né? Então nós temos mais de 8 aviários em ampliação, né? Mais 8 produtores novos que logo entrarão na atividade. Então isso proporciona também aos nossos produtores um ganho muito bom, uma rentabilidade boa, né? Fomentando a nossa agricultura e o produtor rural também, produtor de frango, ele é uma cadeia importantíssima, né? Que leva esse frango até o frigorífico. É uma das coisas que às vezes as pessoas não se atentam a isso, né, Wander? Quanto um frigorífico, seja de suíno, como tem, ou o quanto ele afeta na região, né? Porque além dos empregos diretos, que hoje são 300, 400 empregos ali, né? Tem toda uma cadeia, né? Ao redor, trabalhando em geração de emprego, né? Então isso é uma questão que tem que ser muito valorizada, né? A região, ela cresce com as indústrias, né? Tem que industrializar, né? Cada emprego gerado na indústria, ela gera mais 5 indiretos, né? Então nós temos hoje, para você ter uma ideia, em torno de 400 empregos diretos e 2.000 indiretos. Isso envolve produtores, prestadores de serviço, caminhoneiros, a logística movimenta toda muito, a logística, né? Área comercial, então é um monte, é vendedores, embalagem, é uma cadeia muito complexa, né? Desde o recebimento do pintinho no produtor, a parte de campo, veterinários, né? Então é uma cadeia muito grande. Eu sempre, quando eu era mais novo, eu tinha, a minha maior paixão era ir para Chapecó. Chapecó, eu comprava alguns equipamentos lá. E quando eu via aqueles frigoríficos lá, eu sempre dizia, Pati, mas a nossa região um dia pode ter isso, né? E não é por nada que Chapecó é uma das cidades mais desenvolvidas de Santa Catarina, porque principalmente ali tem 4 frigoríficos, né? Eu não vou dizer que só frigoríficos, ali vem uma cadeia muito grande. A cadeia por trás é muito grande. Por trás. Hoje, para vocês terem uma ideia, Chapecó é o maior polo industrial de máquinas frigoríficas. Hoje, nossas máquinas, 80% vêm de Chapecó. É sério? Então, lá tem mais de 200 empresas que produzem máquinas frigoríficas. Então, imagina a geração de empregos que vem por trás disso, né? O comércio vem agregando, né? Então, eu sempre digo que a indústria em si, ela atrai muitas pessoas, muitos investimentos, muitos terceiros, né? E nossa região, posso dizer também que ela é muito privilegiada, né? Se nós pegar aqui num raio aqui de 40, 50 quilômetros, nós temos bons frigoríficos, amplos, modernos, que empregam muito. Aqui em Frederico nós temos aqui 3 frigoríficos, né? 2 de suíno e o nosso de aves, né? Nós temos em Seberi um frigorífico aí da JBS que emprega mais de 2.000 pessoas, abate mais de 6.000 suínos por dia, né? Pega aqui a Mais Frango em Miraguaí também, a Liesa abate em 80.000 frangos e geram mais de 1.000 empregos, né? Então, a nossa região está sendo bastante desenvolvida, né? Eu sempre dizia que na Expofred nós tivemos a felicidade de contar com o nosso presidente da nossa associação, José Eduardo, né? Que ele coordena a nossa entidade avícola, né, do estado, e ele disse que a nossa região é muito privilegiada na questão sanitária, porque a concentração de aviários aqui é muito pequena comparado àquela oeste de Santa Catarina ou na região de Taquari, região da Serra, né? Então nós temos muito privilégio, muito espaço para crescer. Então nesse ponto sanitariamente nós somos muito privilegiados. Então eu sempre digo que nós como empreendedores, como pessoas que estão à frente, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? De desenvolver as nossas comunidades, as nossas empresas, levar oportunidades. É isso que eu sempre digo que é a razão de nós existir. Porque para se viver, eu sempre digo que não precisa muito, né? Eu falo bastante. Mas a satisfação de você poder contribuir de alguma forma com a comunidade, isso não tem preço. Não tem preço, né? Com certeza. A gente vê
entrevistas, né, também de pessoas que atuam fortemente para fora, o depoimento delas é todos mais ou menos nesse caminho, né? De um ponto em diante tu sente nas costas, né, o peso de tu ter as famílias, isso se torna gratificante com certeza, né? Uma das questões, assim, que é uma curiosidade até minha, né, que com o crescimento, né, a dificuldade sempre de manter a qualidade é muito difícil, né? Então isso deve ter sido um desafio muito grande, porque a Frango Espeviosa sempre foi reconhecida pela qualidade, né? Eu não lembro, assim, de algum dia ter ouvido, assim, veio alguma... Claro, pode ser que um dia um resfriamentozinho, mas nem isso eu não ouvi. Então, assim, ó, eu queria que tu falasse um pouco para nós hoje sobre os desafios, né, que vocês enfrentam, porque a gente sabe que não é fácil, nem no atendimento, né, nem na qualidade do produto em si, né? Eu sempre digo que produzir alimentos é uma excelência e vocês têm que estar muito preparados com pessoas comprometidas. E quando eu falei que nós temos pessoas que tatuam a marca no peito, é porque essas pessoas são comprometidas e fazem com que esse produto, esse alimento que vai na mesa do consumidor seja com excelência. Então, nós temos um cuidado muito rigoroso, né? Nós temos máquinas preparadas, máquinas de ponta, mas principalmente pessoas preparadas. Comprometidas. A gestão de pessoas, toda a preparação, treinamento e, acima de tudo, pessoas com know-how, né? Então, nós temos lá, para você ter uma ideia, profissionais que trabalharam 20 anos em Perdigão, 15 anos na JBS, então eles têm uma experiência muito grande, né? Então, e a gente também, como a gente começou essa atividade, eu sempre falo e digo para nossos coordenadores de produção, quem faz produto, que nós temos que fazer produto que os nossos filhos vão consumir. Porque se os nossos filhos vão consumir, a gente vai fazer o melhor produto possível. Sim. Né? Então, essa é a nossa ideia. E nós jamais vamos fazer coisas que é fora do normal. A gente sabe que muitas empresas botam conservantes Sim. acima do que alguma coisa, a gente não faz isso não. Tanto é que a nossa validade do nosso produto resfriado é 12 dias, enquanto os concorrentes às vezes é 20 dias, 21. Mas para se ter uma validade maior, com certeza tem que se botar produtos químicos, conservantes, né? Então a gente sempre fala que nós desenvolvemos produtos de excelência onde nossos filhos vão consumir. Então esse é o legado que eu sempre levo para nossos gestores, desenvolver produtos para nossos filhos. Porque quando a gente faz coisas para os nossos filhos, nós fizemos com amor e fizemos coisas boas, né? E como é que foi, mudando um pouquinho de assunto, a questão da diversidade do mix de produtos? Porque no início era só frango inteiro, né? Como é que veio foi uma necessidade de mercado, uma necessidade de agregar valor nos cortes? Como é que foi essa decisão em que momento isso aconteceu? Realmente, né, Ismael, você está muito bem informado, né? No início a gente vendia só frango inteiro, né? A carcaça do frango inteira, né? E com o passar do tempo, principalmente com a necessidade do nosso consumidor, a gente foi fazendo cortes e posteriormente industrializados. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 75 linhas de produto. Desde cortes desossados, temperados, linguiças frescais, calabresa, salsichas, quitute. O que vocês imaginam de industrializado nós estamos desenvolvendo? Nós estamos desenvolvendo um produto que está para sair do forno, que antes pouco tempo antes do incêndio a gente estava lançando, que é um produto do frango defumado. É um frango cozido na estufa, defumado, com tempero especial, igual aquele frango Bom Natal de final de ano, né? É o mesmo tempero, só ele é defumado, onde fica 8 horas na nossa estufa lá, um produto de excelência que logo vai ser lançado. Então, são produtos prontos, produtos que o consumidor vai lá, ele bota lá 7, 8 minutos no micro-ondas e está pronto. Então, eu sempre digo que 26 anos atrás, a exigência do nosso consumidor era bem diferente do que é hoje. Hoje, o nosso consumidor são famílias com pequenas pessoas, né? No máximo 4, 5 pessoas, 2, 3, então a gente tem que fazer porções menores, né? E atender a essa necessidade do público, né? E a nossa área de industrialização, ela veio muito forte, né? Faz aí uns 5 anos, 4, 5 anos, né, que a gente começou a investir muito forte, né, tanto é que a nossa área de industrializado a gente tinha ampliado toda nova e 4 meses depois ela sofreu um incêndio, né, mas nós reconstruímos tudo isso novamente, né, e a nossa linha de industrializados é uma linha de excelência, onde nós produzimos produtos que com certeza cada vez mais está agradando o paladar do nosso cliente. Então a gente está recebendo muitos elogios, você é a prova disso,
toda a nossa linha de temperados, de embutidos, né? A gente tem um trabalho aí feito com muito amor e a gente está crescendo muito. A nossa meta até o ano que vem, 50% de toda a venda da Frangos Pievesan é industrializada. Industrializado. Eu vou falar, como nós citamos, né, Wander, que quando a gente entrou, nós ali vendemos, é um modelo um pouquinho diferente, a gente vende muito o pronto, né? Às vezes o cara decide de última hora, passa no mercado e pega. Então a linha do temperado, né? Não sei como é que é isso dentro da operação de vocês, se representa tanto quanto representa para nós, mas a qualidade do temperado de vocês, onde eu vou te falar, acho que eu fiquei uns 5 meses, aí 4, 5 meses, né? Nesse período de... A gente não consegue chegar a um produto que agrade, né? Mantenha esse padrão. Então eu vou dar esse depoimento porque de fato é verdade, não é um produto assim, ó, diferenciado. Acho que tem o quê? 4 cortes temperados, né, Wander? Acho que é coxa sobre coxa, né? A coxinha, a tulipa. Nós temos que, né, nessa linha de temperados a gente desenvolve o próprio tempero, né? Tipo, as grandes empresas criam um tempero sintético, né? Não vou dizer que não é bom, né? Mas a gente desenvolve um tempero natural e a gente bota, tipo, a conservação do nosso produto, ela não tem muito prazo de validade, né? Então a gente faz um produto mais caseiro, como se diz, né? Que atenda o paladar dos nossos consumidores, que não seja muito forte de sal, menos de sal, então seja intermediário. Então, sempre digo que, principalmente quando as crianças comem e gostam, é sinal que a coisa vai, né? Então, o primeiro teste, quando a gente lança o produto, é dar para a nossa gurizada ver se eles gostam. Mas, graças a Deus, é uma linha aí que está deslanchando muito bem, é um produto prático, né? O mercado compra, revende, prático, né? A gente tem todo o processo de temperos aí, tipo o tumbler, a vácuo, produtos aí que fazem com que o tempero fique melhor. Você tem também a pretensão aí de lançar o IQF, vocês não lançaram ainda. O IQF também vai no encontro daquele produto que nós falávamos. Às vezes o cara quer tirar 3 unidadezinhas, né? Você já tem esse planejamento de lançar? Já era para estar rodando, mas sempre tem alguns atrasos. Inclusive, hoje a gente estava em reunião com o pessoal que está montando esta máquina e eu acredito que no máximo aí 10, 15 dias já vai estar no nosso cliente, no nossos supermercados, o IQF. Como você falou, o IQF a gente congela antes de embalar. Então, são peças individualizadas, você abre o pacote, tu quer tirar 1, 2, 3 peças soltinhas, né? Então, é uma linha que vende muito bem no mercado, né? É um portfólio que vai nos ajudar muito, porque muitos mercados dizem, se você não tem o IQF, eu vou comprar do outro, né? Então, a gente já vai fechando todo o portfólio de produtos. A gente tem toda a hora de industrializado, tem salsicha, tem calabresa, tem coxa, peito, tem IQF. Então, isso fecha o nosso portfólio para atender melhor o cliente, né? Então, desde a nossa retomada após o incêndio, a gente disse que ia lançar já o IQF, era para estar no mercado, mas teve alguns atrasos, maquinário, alguma coisa, mas em próximos dias vai estar aí. Com certeza vai ser um sucesso. A nossa área comercial está muito contente, porque é uma linha que vende boa e você sabe que é. Sim. Eu acho que ele falasse, né, com isso, praticamente fecha a necessidade, né? Depois é só agregar produtos para crescer o portfólio, com certeza, né? A gente sabe, né, Wander, que em 2024 que teve esse grande, né, incêndio aí que abalou, mas teve algum outro acontecimento, assim, alguma crise, alguma dificuldade anterior, assim, que você lembra que venha, que passou assim na cabeça do Wanderley, diz, deu uma balada, como é que foi tem algum momento, assim, que, nada que se iguale, a gente sabe, né, Wander, mas teve algum momento, assim, que tu pensou em desistir, ou coisas nesse sentido? Eu sempre digo que em 26 anos de empresa, quem tem uma idade próxima ou não, dificuldades a gente sempre passa, né? Seja por crises da economia, alguma crise sanitária, alguma crise do grão, mas com certeza o maior impacto mesmo foi em agosto do ano passado, né? Onde 90% tivemos aí um incêndio devastador, que 90% da empresa foi tudo abaixo, né? Nós estávamos num ritmo de crescimento muito bom, nós tínhamos inaugurado há pouco tempo aí a nossa área de industrializados. Eu, quando falo isso, chego a me arrepiar, né? A gente se emociona, porque só Deus sabe o que a gente passou e nossos colaboradores que estavam lá perto, né? A gente, de uma hora para outra, viu toda a nossa indústria ser devastada, né? E sabíamos que não podíamos desistir, né? Desistir não estava na
na frente, mas a gente opção. sabia que com o apoio da comunidade, das pessoas, principalmente do colaborador, nós iríamos reerguer. Então esse foi um desafio muito grande, né? Um desafio que até poucos dias atrás estava aí, a gente hoje praticamente normalizou as atividades, né? E o que vale ressaltar que foram 7 meses que a gente teve que estar fora do mercado, a gente teve que reconstruir todo o nosso frigorífico, muito empenho, muito envolvimento, muitos fornecedores, né? Então quero aqui desde agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidas, desde fornecedores. Você é um fornecedor, um exemplo que nos ajudou também, a gente é muito grato. Então, eu sempre digo, se todos tivessem feito o que você fez aí, adiantando um pouco, aí a gente ia reconstruir o frigorífico muito fácil, né? Mas a gente teve muita ajuda, né? E principalmente quando aconteceu o incidente, na mesma noite, a gente disse que ia reconstruir, né? Eu não tinha dúvida que a gente ia reerguer. E por incrível que pareça, eu sempre falo para as pessoas, e poucos acreditam, nós fizemos uma estrutura com o dobro de capacidade, mais de 12 mil metros de obra, nós tínhamos 6 mil metros. Tinha 6 mil. O primeiro pilar nós colocamos em novembro, e pouco mais de 4 meses e 15 dias a gente estava com todas as instalações para começar a abate. Claro que nós tivemos aí quase 3 meses para retirar de entulho, fazer fundação, projeto, mas eu nunca me esqueço que o primeiro pilar foi em novembro, e em abril nós voltamos a bater. Então, uma estrutura moderna, ampla, muito bem feita, maquinário moderno. Nós fazemos em 4 meses e 15 dias, isso é uma obra divina que Deus botou a mão lá e ninguém se machucou. Isso, eu sinceramente, eu me arrepio e me emociono, porque falar disso não tem como se emocionar, porque a gente sabe que quando aconteceu aquilo, a gente sempre pensa no ser humano, né? Que ninguém se machuca, não teve nenhum acidente, e Deus iluminou e nos deu essa graça que ninguém se machucasse, e conseguimos reconstruir o frigorífico. Eu estive lá na noite, né, Wander? Era uma cena, com certeza, muito triste, né? Eu imagino, né, Wander, para mim, que a empresa, né, pelo motivo que seja, né, seja por um imprevisto, má gestão, ela vai passar por um período difícil, mas a empresa nunca quebra, né, Wander? O que quebra é o dono, né, é o emocional do dono. E a gente percebeu que, desde o primeiro dia, eu vi a primeira entrevista dele, eu acompanhei, torcendo, né, para que desse tudo certo, e a gente percebeu que isso se manteve muito, com o psicológico muito forte, porque é um peso, né, queira ou não queira, que tantas famílias, né, uma história, mas em alguns momentos talvez a pessoa vai pensar em desistir. Isso é uma coisa que eu quero te dar os parabéns, tá? Porque foi visível a tua motivação e a tua vontade de voltar ao mercado, porque não era só você, né? Funcionários, né? É toda uma cadeia, como nós falávamos antes, né? Então eu quero te deixar um agradecimento aqui da comunidade de Frederico Westphalen, tá? Em meu nome, em nome de quem está assistindo, que eu tenho certeza que tem gente às vezes que não tem a oportunidade de te falar isso, mas que quer, né? Porque não é só o Vanderlei que a gente falou. Para te viver, né, Wander, daqui a pouco tu fazia alguma coisa ali e ia descansar, né? Mas o se reerguer não é só para ti, né? Mas, Ismael, uma coisa que eu sempre digo, que quando eu cheguei no outro dia, claro que à noite eu estava lá, mas não estava muito bem, mas no outro dia eu cheguei lá e vendo os colaboradores chorando, medo de perder os empregos, sabendo que muito difícil seria reconstruir, porque um incêndio devastador, onde mais de 90% foi destruído, eles não acreditavam, mas eu dei essa força, eu disse, se vocês me ajudarem, estiver junto comigo, nós vamos reerguer. E por incrível que pareça, nós botamos mais de 400 pessoas trabalhar, entre terceiros e nosso colaborador, né? Muitas pessoas que eram motoristas, faziam as atividades, viraram muitas vezes pedreiro, ajudando e abraçar a causa, né? Então a gente se abraçou e a gente conseguiu reerguer a empresa, né? Então eu sempre disse que a estrutura foi ao chão, mas a nossa marca, o nosso know-how, nosso conhecimento e a vontade de continuar trabalhando nunca foi abalada. Wander, sei que é um momento trágico, mas hoje, assim, dá para se dizer que essa tragédia uniu a Frango Espevenzano novamente, assim, como equipe, como empresa, com certeza hoje muito maior, né, Wander? Você sabe, Ismael, que todo ser humano que passa a dificuldade e ele supera, ele volta muito mais forte. Isso é natural. Por exemplo, uma pessoa está doente, superou uma doença grave, ela volta muito diferente. Então, hoje a visão que nós temos
da direção da empresa Frangos PVZ é totalmente diferente. Nós fizemos de um limão uma limonada, onde nós tínhamos uma estrutura, como eu falei, de 6 mil metros e transformamos em 12 mil metros, com maquinário moderno, sofisticado e principalmente capacidade produtiva. Então a Piovesan veio para, já pensando 10, 15, 20 anos lá na frente. Para você ter uma ideia, a nossa capacidade de produção é 10 mil frangos por hora. Claro que nós não estamos produzindo isso, né? Então vamos dizer que a gente futuramente queira fazer 2 turnos de 6 horas, a gente pode matar 120 mil frangos por dia. Hoje a gente mata 23. E a capacidade hoje é para isso, né? É para isso. Então a gente já fez uma estrutura um pensando lá na frente. A gente fez todo um projeto novo, um layout diferente, maquinário moderno, pensando nisso. Porque quando você começa uma empresa, isso é natural. Você vai sempre... Eu fiz um pedaço aqui, eu vou emendando aqui, eu vou ali. Sim. Então hoje a gente praticamente fez do zero um projeto novo como tem que ser. Então o frigorífico ficou muito bom, até eu te convido você ou as pessoas que querem nos visitar. Maquinários modernos, né? Então toda a linha aí de abate, de cortes, na área de industrializados, né? Uma questão também, um frigorífico de questão sanitária muito boa, né? Então isso fez com que desta tragédia a gente voltasse. É claro que a gente tem muitos compromissos financeiros, né? Tu voltar de um incêndio, a gente teve agora também a questão da gripe aviária, que queira ou não queira afetou um pouco os preços, você sabe, agora já está normalizando, graças a Deus. Então a gente saiu de um grande incêndio devastador, estava normalizando, veio a gripe aviária, mas temos forte, temos voltando. Então a gente quer agradecer aqui muitos nossos fornecedores e vocês, clientes, que compram o nosso produto por prestigiar, né? Muitos fornecedores conseguindo, dando prazos para nós, né? Porque eu sempre digo que numa tragédia dessa, para tu reconstruir, para você ter uma ideia, eu recebi 5% do seguro até hoje. Então, tu imagina. Sério? Eu tenho que colocar todo o meu fluxo de caixa, eu tenho que buscar recursos. Quero aqui dizer que ao Sicredi e Cressol aqui da nossa comunidade, são cooperativas importantíssimas, né, nos auxiliaram muito. Eu não poderia deixar de destacar, porque se não fosse elas, a gente não estava recomeçando, né? Então, essas instituições de créditos foram importantes na retomada, né? Porque o investimento foi milionário, né? Foi de grande monta, mas com certeza montamos um frigorífico com uma estrutura bem melhor, né? Uma valorização bem melhor. Onde hoje o prefeito já citou, a comunidade muitas vezes menciona isso, acredito direta ou indiretamente, isso pode ter certeza, né? Mas como que é ter essa responsabilidade, né, Wander? Hoje, queira ou não queira, ser um pilar econômico do município, né? Não sei se tu consegue descrever isso para nós, ou se tu consegue perceber a importância hoje que a Frangos PVZ tem, né, no contexto municipal aí, principalmente. A nossa empresa, a gente tem orgulho de dizer que é a empresa hoje que mais contribui com o valor adicionado do município, né? Então ela é líder, né? Mas é uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Tanto é que quando a gente falou do nosso sinistro, eu jamais poderia desistir, eu seria uma pessoa fracassada. Então, desistir jamais, continuar sempre, porque eu sempre digo que Deus, a cada um, Ele dá uma missão. E a missão que Ele me deu é de ser empreendedor, de oferecer oportunidade às pessoas, desenvolver a comunidade, levando empregos, levando riquezas. Essa é a responsabilidade que Deus me deu. Como eu falei, para mim viver eu não preciso muito, mas eu tenho um legado a ser deixado aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser empreendedor e dar oportunidade às pessoas para que a comunidade seja beneficiada. Então, isso é um legado que eu tenho, que eu carrego, e todas essas dificuldades que a gente teve, Deus esteve sempre do nosso lado nos apoiando. E eu comentei em algumas outras entrevistas, coisas que eu vou comentar aqui de novo, um fato assim que me marcou muito, que eu me emociono também. Um amigo meu, que o segundo dia que aconteceu, ele disse para mim assim: Wander, eu não tenho nada para te dar nesse momento, mas eu vou te dar um terço que carrego comigo há mais de 8 anos. E o momento que esse terço esteve comigo, Deus sempre me ajudou. E o momento que ele me deu aquele terço, eu botei no bolso, botei no meu escritório e tudo aconteceu assim, com a mais brevidade, assim, as coisas possíveis. Os negócios com fornecedores, as obras foram, assim, muito boas. Fechamos ótimos negócios, fornecedores dando prazos de 30 vezes para pagar com preço de à vista,
fornecedores colocando milho para pagar quando puder, sabe? Então, as atividades andando bem. Nós fizemos lá também uma missa da reconstrução. Tanto é que depois dessa missa nós começamos o abate, e o abate andou tão bem, tão perfeito, que é obra de Deus, né? Então, esse amigo, como eu estava falando também, eu quero agradecer ele, né? Que esse terço eu carrego até hoje, quem vai lá no meu escritório está lá. Então, com certeza, a gente tem uma fé muito grande que nesta vida Deus está presente em todos os atos. E quem trabalha certo, correto, Deus está sempre nos ajudando. Certeza, mano. Isso aí é visível, né? Essa fé que você carrega, né? A gente percebe em outros, como tu falou, em outras entrevistas. Assim. Tem um material, Wanderlei, não sei se tu pode comentar um pouquinho sobre ele consegue passar para nós aí? Nós temos, na verdade, um material que conta a história da empresa, né? Então, desde o início, desde a sua sucessão, né? Então, a gente pode passar aí para apresentar um pouquinho. A gente tem aí, desde 97... Onde esse aqui já é ali na propriedade ali de vocês. No frigorífico, onde a gente tinha os aviários ali, né? Tinha os aviários e a gente transportava o frango aí com uma carretinha, né? Hoje a gente tem caminhões trucados, né? Que buscam o frango. Essa época aqui foi quando você se formou? Você falou em 97? 97. Aí foi pro start, daí foi para... E em 99 a gente fez a inauguração do nosso frigorífico, né? Então aqui não tinha frigorífico ainda era só embaixo no porão lá. É, isso aí. Então aqui também na sequência tem meu pai e minha mãe, onde a gente... Se a minha mãe é viva, né? Tem 95 anos. Na missa da reconstrução, muito bonito, né? A história de vocês. Meu pai é falecido, com 93 anos ele faleceu, mas o meu pai, eu levo ele muito assim, todo dia eu lembro dele, né? Que o meu pai era um visionário, né? O meu pai era uma pessoa muito inteligente. E aos 93 anos, quando a gente falava com ele, ele nos dava e nos ensinava muito, né? Então a gente sempre aprendia com ele. Então o meu pai e minha mãe, eu tenho uma gratidão muito grande que foi eles que é o nome deles, velho? O meu pai era Gonzalino e a Margarita. Ele é Piovesan? É. E ela é Roçado? É. Ela é Rumite. Rumite. Minha mãe é Rumite. Então, o meu pai aí, quando sempre podia, ele ia no frigorífico, né? Meu pai, desde o início, ele participava das atividades, né? Ele ia lá na sala de cortes, ele gostava de ver. E pouco tempo antes dele falecer, eu levei um dia que ele era cadeirante, eu levei dentro do frigorífico lá, botei as vestes nele, tudo, pensa a felicidade dele. Imagina, ele viveu, né, desde... Então, o orgulho que ele tinha era quando a gente ia lá, conversava lá, e ele gostava de falar das atividades. Então, tem os nossos primeiros abates, né, primeiros clientes, né, então tudo feito manual, né, tudo artesanal. Então, são assim, a primeira inspeção aí do município, né? Então, lembra que ano era? Lembra que foi em 99, foi em 99. Bem no início isso aqui já. A marca primeira era Bela Vista, pode ver ali, Bela Vista, só que a gente não conseguiu registrar essa marca de marca Piovesan. E a marca Piovesan, ela parece que ela combinou, né? Vem de Pio de Pintinho, né? Não tinha pensado por essa. Então ela combinou, né? Então essa era a primeira inspeção do município, né? A primeira caminhonete que transportava aí os produtos. Né? Legal. Primeiro abatedouro ali, né? Tinha uma área de 80 metros quadrados, né? Bastante, assim, rústico, como se diz, né? E desse aqui, tu já partiu para aquele outro que foi o que queimou, claro, com aumento. Foi aumentando gradativamente. Esse foi o início, né? Nunca saiu daqui, ele só foi aumentando. Sempre foi aumentando. Ali foi o pilar, né? Então ali, para tu isso aqui também, no 2000 alguma coisa, aí mais ou menos. 2002, por aí, né? Então a gente já tinha ampliado um pouco aqui, né? A gente começou... Mas aí já era mais profissional, já estava já, né? Com certeza. Tinha um caminhãozinho também aqui, né? Tinha um caminhão e uma caminhonetinha ali para transportar. Aqui já fazia região nessa época. Isso. Já tinha aquela inspeção estadual lá. Ainda não, né? Não. Foi em 2004, né? Logo no seguinte a gente já teve a inspeção estadual, né? Então aí a gente teve também um passo importante, que é a primeira fábrica de ração em 2004, né? Onde a gente antes comprava ração e a gente começou a produzir a própria ração. Ali, para ter uma ideia, a gente fazia a ração dentro de um aviário, né? Era um aviário, né? E a gente fez a ração aí, né? A fábrica de ração. E foi ampliando, né? Os primeiros colaboradores, né? Então, primeiros colaboradores ali, né? Então, bastante pessoas assim humildes, pessoas comprometidas, né? Então, essas pessoas a gente tem uma gratidão muito grande, né? Que elas deram os primeiros passos aí. Alguns deles estão até na empresa até hoje. Sério, desde... Então, aí as primeiras obras, né? As ampliações, né? Onde a gente começou a ampliar o frigorífico, fazer as granjas, né? A gente já fez aí a parte estrutural, ampliando, né? A fábrica de ração também, pode ver aqui, né?
A gente fez uma fábrica de ração dentro de um aviário, né? Ia produzindo e ia construindo. E essa aqui era... Aviários, né? É perto aqui ou já era no integrado? Isso aí era de vocês, aí. Era uma granja nossa já, né? Era uma granja, né? Então a gente foi ampliando os aviários, né? Essa é a primeira granja que eu tive na linha São Brás, né? Então, uma granja que a gente tem. Então, a gente tem toda a logística também. Aqui já tem os conhecidos aí. A logística nossa aí, que a gente tem hoje mais de 30 motoristas, né, na nossa logística, né? Então, nós temos aí 12 caminhões. Não... A logística de vocês é toda própria, Ivan? Toda própria. Nós temos desde o frango que carrega na granja até a entrega nos mercados, né? Nós temos uma frota... Ração, tudo. Tudo. Nós temos a frota de quase 20 caminhões hoje, né? Então, aí a estrutura aí nossa, né, e que a gente foi ampliando, né, o frigorífico, a gente, como eu falei, todo ano a gente ia ampliando, né, então a gente um passo importante também aqui, a Granja Progresso, né, essa granja é uma granja... Não, aquela outra ali, esse aqui é aquele que pegou fogo, Vânia. Isso aí. E depois vem a granja ali da Granja Progresso, uma granja muito assim, vamos dizer assim, uma granja automatizada, uma granja aí muito moderna, né? Uma questão sanitária muito boa, onde a gente aloja 180 mil frangos aí. Então é uma granja aí que até hoje está na atividade, né? Uma granja referente. Qual é o ciclo hoje? 40 e... Em torno de 50 dias. 50 dias. 50 dias, 5 lotes e meio por ano. Então cada aviário desse aloja em torno de 46 mil aves. Então a produção de frangos, né? Os produtores integrados, né? Então, a área de frigorífico, pessoas aí profissionais que trabalham no frigorífico, então, todo o processo, né? Então, toda a área de frigorífico, parte de embalagem, estocagem. Isso aqui é naquele antigo, Vânia? Isso, antigo. Né? Todo o tratamento de fluentes aí, né? Toda a gente gera muito líquido, né? Muita água, né? A gente consome hoje 800 ml de água por dia, né? Então, todo tem que ser tratado, né? Nós fizemos aí uma nova identidade, né, em 2022, a nosso logotipo novo, né, nós tínhamos antes um tipo de logomarca que nós passamos aquela, uma entidade, um visual diferente. Né? Bem... Foi nessa época que entrou a parceria com o Cassis, né? Isso, a Lecamp, né, a Lecamp faz um trabalho com nós, né, da área de marketing, né, muito bem feita aí, a gente é muito grato. Inclusive está convidado o Cassis aí para vir, estamos arrumando uma agenda, guri que... Muito experiente. Então, ali a ampliação, né, da área de processamentos, né, de industrializado, né? Então, isso foi um pouco antes de pegar... Essa foi a ampliação, aquela de... antes do incêndio, né? Então, ali nós ampliamos essa parte de industrializados, né? Então, toda a área de construção, né? Isso foi em 2022, né? Depois nós tivemos um incêndio devastador aí, né? Então, nossos produtos, né? Nossa ampliação, calabresa, salsichas... Aqui vocês tinham começado um pouquinho antes, né? Eu lembro que chegou a vir alguma coisa para o mercado. 4 meses antes do incêndio, né? Então, nós tínhamos lançado a calabresa e a salsicha. Então, lançamos também o mascote nosso, né? Então, uma campanha que a gente promoveu junto às escolas, né? A gente desenvolveu com as escolas, as crianças participaram e ganharam, o vencedor ganhou uma bicicleta, mais um prêmio em dinheiro, que fez esse desenho do mascote, né? Então, esse mascote estava, inclusive, na Expofred, né? Essa foi antes do incêndio, né? Essa foto, e o incêndio em agosto. Esse é... aí, que eu sempre digo, perdemos o espaço físico, né? Mas não perdemos a nossa marca, né? Então, o retorno, né? Agora, em abril, né? Que nós retornamos à atividade, a nova planta industrial aí. Então, essa nova planta com o dobro de capacidade, né? Nós temos aí mais de... O que ficou, Vandré, dessa parte aqui? Somente praticamente nada, só um cantinho lá, eu lembro que estava... Só estocagem de congelados. Então, 90% foi consumido pelo fogo. Então, ficou só a estocagem de congelados, né? Então, que é uma fábrica aí totalmente aí, assim, ampla, moderna, né? 12 mil metros de obra, né? Uma capacidade até 11 mil frangos por hora, né? Nessa nova planta, né? Hoje temos 400 colaboradores, né? Um maquinário moderno, como eu falei, né? Todo estruturado para expandir. Então, tenho certeza que nos próximos anos a Piovesan vai crescer a passos largos. Né, Evandro? Com certeza. Aí é do dia da... nós temos aí o dia da missa, né? Da reinauguração, né? Então, aí um momento importante, né? Tem uma foto de todas as pessoas aí representando nossos colaboradores à frente, aí pode passar aí. Os produtos voltando aos nossos mercados, né? A foto aí do nosso mascote, na feira, né?
Nós temos aí uma foto também de todos os nossos gerentes de produção, acho que é ali. Essa é uma foto aí que representa todos os nossos 400 colaboradores, né? A gente não pôde levar os 400 colaboradores, mas levou uma parte deles ali, né? Representando todos eles que são chefes de setor, né? Então essa é a nossa equipe aí, que a gente tem uma gratidão muito grande, né? E uma responsabilidade com eles também, né? Mas essas pessoas, sempre digo, que tatuam a marca no peito. Produtos nossos, né? Produtos nobres, produtos de excelência. Temos aí um quitute, que é um produto bom Natale, que é um frango temperado. Temos calabresa, salsicha, produtos temperados, produtos in natura, né? Então, uma grande gama de produtos aí. Que legal, Wander. Só te dar os parabéns por tudo isso aí, né? E para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para quem está começando, né, Wander? Isso aí, muitos empresários com certeza se espelham, né? Assim como o Wanderlei, a gente tem... Eu sempre falo que Frederico Westphalen é uma cidade assim que tem muita gente boa, né? Lutadora, né, Wander? É uma cidade privilegiada e não por nada diferente que hoje os empresários levam o município nas costas, né, Wander? Esses grandes empresários batalhadores. Então, se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está começando, né, Wander? Quem começa pequeno, quem olha essa trajetória, aí para quem está nos ouvindo, a gente ficaria feliz. Eu quero aqui também agradecer a você, Ismael, a equipe aqui também desse podcast, aqui Fala Frederico. Eu sempre digo que eu não vim antes porque tinha outras pessoas para vir antes. Então, quero agradecer de coração, tá? E trazer essa mensagem, trazer a história da empresa. E o que a gente diz aqui é o seguinte, né? Que todas as pessoas que pensam de empreender, primeira coisa, ela tem que ter amor à atividade. Ela tem que gostar sem pensar o que ela vai ganhar. Sempre digo que o que você ganha é uma consequência do que você faz. Mas, principalmente, fazer com amor, com responsabilidade, fazer as coisas certas, né? Porque isso, com certeza, um dia você vai ganhar. Aquela pessoa que quer fazer alguma coisa por desvio, um dia vai estourar, não adianta, né? Então, fazer as coisas certas, que Deus está olhando e acreditar no seu potencial, né? Então, eu sempre digo que Frederico realmente é uma cidade privilegiada, onde tem uma gama de empreendedores muito gabaritados, né? Pessoas conhecedoras, onde eu me espelho em muitos deles. Eu sempre digo que eu nunca tive medo de copiar, de ver o que está certo, mas principalmente os exemplos. Então, eu sou muito grato pelo meu pai e minha mãe, que me deram a educação, sempre me diziam, jamais faça coisas que os outros não gostam. Faça as coisas, acima de tudo, com coerência, com dignidade, que um dia você vai colher frutos. E não pense para hoje, pense aqui 5, 10, 15 anos. Pensamento a longo prazo. Né? Sempre a longo prazo. Hoje eu sempre digo que quando eu comecei, eu não tinha R$1, nada. Eu sempre precisei de alguém que me apoiasse, que me emprestasse um dinheiro, e graças a Deus essas pessoas são muito gratas e eu paguei todas elas certinho, né? Então a gente tem sempre assim a agradecer, né? E a gente sempre digo para os meus filhos também, primeira coisa é você ser humilde. Que o momento que você é humilde e trabalha com pessoas, as pessoas têm respeito e elas vão lutar junto com você. Então, muito obrigado. Eu quero te agradecer, tá? De coração, novamente aí. Quando tu fala em credibilidade, isso é visível, né? Os depoimentos que tu dá aí sobre empresários, fornecedores vindo aí espichar prazo, isso não é para qualquer um se não tivesse uma grande caminhada, né? Então, quero te agradecer, tá, Wander, de coração, né? Deixar o espaço aí, modesto aí, nosso, à disposição. Sempre que você tiver alguma novidade da Francos PVzão, uma ampliação, a gente quer poder fazer parte, né? Para estar levando isso aí na casa aí dos frederiquenses. E com certeza aí, quem está assistindo de fora, Wander, tenha certeza que talvez tu não perceba isso, né? Mas a relevância aí que o trabalho da Francos PVzão tem, teu trabalho como empreendedor, isso é admirável, tá? Você pode carregar isso contigo e para que isso te motive, né? A cada dia mais aí fazer dessa marca desbravar os horizontes aí, tá? Obrigado, tá, Wander? Obrigado, Zé. Obrigado e sucesso no programa. Boa noite.